Brasil. Estado da Paraíba. Nas duas cidades mais desenvolvidas do estado, a capital João Pessoa e Campina Grande, interior, concentra-se um grande número de artistas gráficos. Contaremos aqui a história de pelo menos 7 deles. Estes são artistas que se qualificaram e conquistaram o mercado internacional de HQs, histórias em quadrinhos. Os maiores heróis da cultura pop são desenhados também por esses artistas. Conheça verdadeiros heróis por trás desse trabalho que encanta pessoas e gerações. Conheça os nossos heróis do lápis. A gente tem a oportunidade, dentro do meu conhecimento da área administrativa, também fiz economia pela UFPB, e ele, formado em publicidade e propaganda, né? A gente se viu nessa troca de ideias enquanto casal, para tirar o nosso sustento daquilo que ele mais gostava. E aí a gente começou em 2010, o projeto do Rascou Studio, ele com a agência, agenciando desenhistas para os Estados Unidos. Mas a partir de 2009, aí a gente disse, vamos colocar na escola, dar um boom aí nesse sonho, eu disse, vamos lá. Dentro do projeto a gente começou dando aula apenas para adolescentes e adultos, e para a melhor idade. Hoje a gente ainda continua com esse projeto, só que o sonho da gente, né, alcançou vertentes ainda maior, que foi ampliar para o público Kids. A escola, graças a Deus, caminha bem. E João Pessoa ainda é um campo muito fechado nesse sentido, mas a gente não desiste nunca, porque realmente trabalhar com o que a gente gosta, e eu me sinto muito mais realizada por fazer a Alzir feliz nesse sentido, realizando os projetos que ele tem em mente. Eu dou toda a força, todo o apoio, para mim é um orgulho ser esposa dele. E eu acho que não poderia ser diferente essa somatória assim, de sonhos e realizações. Meu nome é Alzir, eu sou ilustrador, também sou publicitário por formação. Administro uma agência que representa artistas para o mercado nacional e internacional de quadrinhos. Administro uma escola que fundei junto com a minha esposa. Quando eu era criança, já por volta dos 8 anos assim, já tinha um pouco dessa paixão por desenhar. E eu ia para o papel, minha mãe dava muito papel, muito lápis, e tudo isso aí foi me ajudando a curtir ainda mais esse universo. Bem, meu desenho ele me trouxe oportunidades, assim. Havia um boom do mercado norte-americano dentro dos brasileiros, trabalhando para uma indústria de quadrinhos. E isso me fez ler muito o que estava acontecendo no cenário dos anos 90, grandes nomes surgindo e tudo mais. E sabe aquela coisa que você para e pensa, caramba, o pessoal está vivendo disso, isso é uma profissão. Aqui no Brasil as pessoas não estão conseguindo viver totalmente disso, por uma questão cultural do Brasil, mas o pessoal está conseguindo levar o trabalho para fora. E sabe aquela coisa de você dizer assim, eu também posso fazer isso, eu também quero fazer isso. Só que chegou um ponto que eu não tinha como absorver tanto trabalho, e eu disse, caramba, eu vou representar artistas para o mercado também norte-americano, que era uma coisa que já funcionava em São Paulo, trazer para cá. O meu trabalho acabou tendo 3 vertentes. Uma, meu próprio trabalho
que é o que eu faço para um mercado nacional, internacional, área de publicidade, também quadrinhos e tudo mais. A outra vertente é o agenciamento, onde a gente representa artistas e normalmente essa representação ela é mais para editores norte-americanos do que para editoras nacionais. E o terceiro tópico foi a área educacional. A gente montou a escola, que era uma coisa que eu queria para mim. Claro que a área de artes dentro de uma escola, ela é uma coisa muito legal, porque você encontra pessoas que vêm em busca de se profissionalizar, em busca de conhecimento, mas também você encontra pessoas que vêm para relaxar, uma coisa mais terapêutica, para se divertir, para conhecer pessoas que gostam do que ela gosta, que no caso seria mangá, quadrinhos de super-herói, cartoon, animação, games, jogos, sério. Assim, é uma infinidade de possibilidades que as pessoas acabam vindo para cá. Como tinha outros trabalhos fazendo ao mesmo tempo, eu não conseguia ter o tempo realmente para desenhar o quadrinho. Eu não era colorista. O mais engraçado é que eu entrei na cor não justamente porque eu estava procurando a cor foi que me procurou e acabei seguindo essa área de colorização digital. Fiz o teste para o WikiHunter, o editor aprovou, aí eu pensei, pô, legal, vai ser 22 páginas e tal, vou matar isso rápido. E acabou, na época, caramba, começou a chegar páginas e mais páginas, tinha 50 páginas. Então, assim, era muito tempo de trabalho que eu não estava esperando isso como colorista. Acabei fazendo esse projeto, o editor gostou, depois que eu terminei a número 1, aí acho que eu fiquei na revista, acredito que até a número 5. Depois desse trabalho, engraçado, ingressei e fiquei preso nas cores digitais, mas sim, tenho um amor muito grande pela parte de desenho, faço quando tenho tempo. E aí consegui fazer uma parceria com o Kurt, que é um americano, tem uma agência chamada Comic Con Art. E dentro dessa agência, a gente conseguiu trazer várias oportunidades para os nossos artistas. O Venom, X-Men Gold, a Voltron, a Besouro Verde e deixa eu ver, Conan Elysium também, a gente fez Conan, muito legal de fazer, entre outros títulos. E foi muito bacana perceber que o trabalho de tantos anos, ele se expandiu, agregando oportunidade para outras pessoas que sonhavam também em ter oportunidade. Esse aqui foi o meu primeiro quadrinho, intitulado Pontos do Lado Profundo, que eu produzi com as orientações do Alzir, aqui na Rascunho. Através desse quadrinho aqui, me veio o desenvolvimento de produzir um próximo quadrinho, né? Então, hoje, eu já estou produzindo um novo projeto intitulado Coração de Falcão. Ele vai ser um quadrinho bem maior, comparado ao primeiro, ele vai ter 40 páginas. Cheguei aqui aos 13 anos de idade e eu já tô com 20. Aos 14 anos eu comecei com vendas de artes originais, né? Através aqui do Rascunho Studio e parceria com o Comic Con Art. E agora eu iniciei o meu primeiro projeto autoral, né? Que entrei como desenhista e eu tô na etapa do storyboard, né? Eu tô fazendo o rascunho das páginas e o trabalho final é deixar elas assim. Eu sou Emi Ribeiro, trabalho com quadrinhos há mais de 46 anos. E minha personagem mais conhecida é a Velta, que é da linha dos super-heróis. Eu sempre preferi fazer quadrinhos de super-herói, porque eu lia muito quando era criança. Como desenhista de quadrinhos, eu fui autodidata. Aprendi a desenhar verificando as revistas que já existiam na época sobre o tema. Eu tentava copiar a técnica e alguns elementos que eu achava que seriam bonitos na hora de fazer o desenho. E também havia uma certa tendência familiar, no meu caso, de ter muitos desenhistas na família. Tem artista plástico, e inclusive um primo meu certa vez fez um levantamento genealógico. Eu não sei qual a técnica que ele usou para isso, mas ele verificou que a nossa família tem uma descendência com o pintor Pedamérico, aquele que pintou o Grito do Ipiranga, né, o famoso quadro. Então, provavelmente, essa tendência se propagou através das gerações e chegou até mim. Os primeiros trabalhos que eu fiz eram dentro do círculo familiar, de alguns amigos, de colegas de colégio, até que um dia houve um jornal que
foi criado no colégio que eu estudava, e como eu sempre tive essa tendência para desenhar e gostava de desenhar até nos cantos dos cadernos, aí os professores me escolheram. Esse jornal tinha toda a matéria que um jornal comum tinha, inclusive quadrinhos. Foi nele que eu lancei a personagem Velta em 1973. E esse jornal foi publicado durante 2 anos. Foi numa época que havia muita censura em todas as áreas artísticas. E a Velta foi criada como se fosse um contraponto a essa censura. Ela usava roupas curtas, né, um vestuário simples. Havia protagonistas masculinos, em essência. Acho que 99% eram homens que protagonizavam revistas em quadrinhos, os heróis, no caso. E eu quis fazer diferente e coloquei essa heroína como sendo a personagem principal. Bom, a época, que era os anos 70, tinha muita censura, e quando eu tinha que publicar a Velta no jornal do colégio, se chamava O Comunicador, foi um nome escolhido pelos alunos, todo o material do jornal era submetido a uma comissão de professores que analisavam se era propício para publicar, se era, digamos assim, não havia nenhuma coisa que irritasse a censura. O material que os professores analisavam era extremamente comportado. Eu apresentava a versão mais apimentada, colocava lá. E nunca os professores iam naquele local, que era o pátio do colégio, para verificar se era lá. O que estava lá era o que eles aprovaram. E todos os alunos liam, adoravam, e ninguém nunca me denunciou para os professores. Tanto é que a gente publicou durante 2 anos, sem problema algum com censura, porque ninguém disse nada. Depois do colégio, eu comecei publicando no jornal profissional, 2 anos depois da estreia da Velta. No caso, foi em 1975. Eu até lembro da data certa, que foi no dia 1º de agosto de 75, que saiu a primeira série de tiras da personagem, no jornal A União. O jornal A União é um jornal ligado ao governo. E aí eu teria que ter mais cuidado ainda na confecção das histórias para não passar tanta sensualidade da personagem. Mas não houve problemas durante o tempo que eu publiquei no jornal União. Foi de 1975 até 1984. Ainda na época que eu publiquei no jornal União, eu comecei também a editar revistas independentes. Porque todo sonho do quadrinista é ter uma revista e colocar nas bancas. O meu não era diferente. E a primeira edição saiu em 1978, foi impressa no mês de julho. E eu peguei o valor que arrecadei com a venda e investi no segundo número. Enquanto eu lançava a Velta no jornal profissional em 1975, na União, eu também lancei a Velta no jornal O Norte, que era coordenada por Deodato Borges, o pai do Mike Deodato atual. Nos conhecemos naquela ocasião. E a gente continuou sempre se encontrando, trocando ideias, trocando revistas, que ele tinha uma coleção também, a gente trocava, olha, eu não li essa. Bom, eu tenho essa aqui, não vi, então a gente trocava e ficava conversando muito. E em 1980 a gente fez um trabalho conjunto que culminou na saída da revista HQ número 1. Foi em 1980 que a gente terminou esse trabalho, mas a revista só foi publicada em 1982, 2 anos depois. Nesse meio tempo, a gente viu que quadrinhos, infelizmente, não eram bastante para sustentar as famílias, como dizem. E tanto é que eu procurava fazer outros tipos de trabalho, e fiz vários deles. Eu fui professor de matemática, trabalhei numa agência de publicidade, eu fiz várias outras coisas que nada tinham a ver com a profissão de desenhista. Até que um dia, alguns anos depois, Deodato desapareceu. Eu não vi mais ali em lugar nenhum, ele até mudou de residência. Aí, por acaso, eu encontrei com ele, aí eu sei que ele disse, na brincadeira, rapaz, eu estou ficando rico com quadrinhos. Claro que foi um exagero, tá ficando rico. Mas em comparação com o que a gente conseguiu obter com o trabalho, era uma riqueza repentina. Aí ele disse que tinha feito um teste para uma editora americana e eles tinham gostado e publicaram o trabalho. Eu fiz algumas amostras para o mercado americano em 1993.
E a editora que gostou da minha arte final, eles nem gostaram do desenho propriamente dito, preferiram a arte final. Foi a Malibu Comics. E realmente o pagamento era muito além do que qualquer editora brasileira podia pagar para a gente. E eu continuei fazendo. Pulava de uma editora para outra, e também o tipo de trabalho era bem variado. Às vezes eu fazia arte final, às vezes fazia uma parte da arte final, às vezes fazia o lápis, uma parte do lápis, uma pequena parte. Então foi tão variado que eu não poderia nem especificar o que eu fiz exatamente para cada editora. Mas o fato é que as editoras estavam preferindo dar ênfase ao nome de Deodato, por conta de ele haver sido visto pelo mercado com a publicação da Mulher Maravilha, que era um título conhecido. Os pedidos das editoras foram tantos que Deodato não tinha condições de atender a todos. E usamos esse, digamos assim, estratagema de misturar um trabalho com o outro. A gente sempre colaborava em conjunto, e eu publiquei para as editoras dos Estados Unidos até 2006, quando eu preferi parar por conta da carga intensa de trabalho. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para coisa alguma, exceto estar desenhando. Abdicar do bom pagamento em função de ter um pouco mais de descanso e preservar a saúde. Então, eu parti para digamos aqui, aquele sonho antigo que era manter uma publicação periódica com meus personagens. A personagem que sempre vendeu mais foi a Velta. Eu recebi, digamos, cartas de leitores da Itália. Houve uma leitora dos Estados Unidos que começou a comprar a Velta porque ela também se chamava Velta. E recentemente teve um leitor também dos Estados Unidos que todos eles compram a revista em português, porque a minha revista é escrita em português na nossa língua nativa. E esse leitor mais recente tem o trabalho de copiar o texto todo dos balões, das legendas, colocar num tradutor e traduz para inglês para poder entender o texto. Quer dizer, o leitor se envolver com os personagens, se envolver com as histórias, a ponto de dar sugestões, de analisar de forma psicológica a personalidade das criações. Isso é uma coisa excelente para o artista. Eu estou me realizando fazendo esse tipo de trabalho atualmente. Atualmente eu continuo me dedicando aos meus personagens. Eu até lancei uma coleção recente, saiu o número 1 agora, que traz de volta aquele material antigo que foi publicado. Meu nome é Mike Deodato Júnior, sou brasileiro, nordestino, de Campina Grande. Trabalho para a Marvel faz 24 anos e já desenhei Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, enfim, Vingadores, tudo sem imaginar. O meu primeiro trabalho realmente que me fez ficar conhecido foi Mulher Maravilha, em 94. A partir daí, comecei a ficar conhecido, a Marvel teve interesse no meu passe e fiquei lá nos últimos 24 anos. Acho que eu devo ser o que mais desenhou Vingadores até hoje. Mas tem Homem-Aranha, Capitão América, praticamente todos os personagens da Marvel eu já desenhei em algum momento. Vingadores já fiz Vingadores Selvagens, Vingadores Secretos, Vingadores Sombrios, Novos Vingadores, tudo que é Vingadores. E também tive um período na DC que eu fiz Batman, fiz Mulher Maravilha, também desenhei para várias editoras pequenas, Innovation, fiz A Bela e a Fera, fiz Quantum Leap, fiz Lady Death, Xena. Começou com meu pai, em 63, que ele criou a primeira história em quadrinho do Nordeste, eu acho, foi o Flama. E como eu vi ele desenhar em casa e tal, eu acompanhava as histórias do personagem pelo rádio. Meu pai era o Flama, ele se vestia do Flama, ele fazia a voz do Flama, escrevia o Flama por rádio também. Então ele era meu herói de todo jeito, né? O pai sempre é herói, ele era mais ainda. Quando foi em 91, apareceu a Arte Comics, uma agência paulista, agenciando desenhos brasileiros para o exterior. Aí entraram em contato comigo, perguntando se eu queria fazer uma história, eu fiz uma e não parei até hoje. Larguei meus empregos tudinho e comecei a fazer trabalho para os Estados Unidos. E aí foi o mesmo processo que eu passei no Brasil, né? No Brasil eu comecei fazendo fanzine, foi por pequenas editoras, fui subindo. O ponto alto quando eu cheguei no Brasil foi fazer uma história para
Revista Aventura e Ficção da Abril. Foi ali, uau, achei que eu tinha chegado lá. E nos Estados Unidos também, comecei com uma editora pequena, que já a maioria faliu, Eclipse, Innovation, Malibu e tal, até que finalmente eu consegui chegar na DC. Quando eu comecei na DC e depois fui para Marvel, o estilo Image estava dominando e eu fiquei obcecado por eles, era um estilo mais limpo e tal, eu terminei absorvendo o jeito deles desenharem. Quando a minha volta para os quadrinhos, aí eu mudei meu estilo e fiz uma mistura do que era o meu estilo no Brasil, que era bem pesado, com sombras e tal, muita influência de Eisner e de Steranko, com o que eu já tinha aprendido de quadrinho mais limpo, então ficou essa mistura. Aí, quando chegou o final dos anos 90, ninguém queria trabalhar mais comigo porque estava uma merda o trabalho. Aí foi quando eu tive que me reagrupar, vi o que é que eu estava fazendo de errado assim, recuperar o foco e voltar a trabalhar com qualidade. Aí comecei de novo, os anos 2000, galgando meu caminho de volta no mercado até conseguir. Eu fazia até 4 páginas por dia, que é uma maluquice. Assim, eu dormia 4 horas por noite, não fazia barba. Era bem complicado mesmo, porque eu achava que se eu recusasse um trabalho, ele não me dava mais trabalho. E, assim, eu não tinha noção, né. Terminei fazendo um estúdio, que era um estúdio virtual, né, assim, meu nome tinha um nome Microdata Studios, e vários desenhistas trabalhavam desse estúdio, né. O combinado era para dar nome a cada um, né, saiu da Data Studio, mas o lápis foi tal, mas como os editores queriam capitalizar isso no meu nome, terminava só botando meu nome. Aí o povo ficava com raiva, os desenhistas ficavam com raiva e tal, não era culpa minha. Mas serviu para, enfim, arranjar emprego para um monte de gente, eu ganhei um monte de dinheiro também. O parte ruim foi isso, que a qualidade caiu absurdamente e no final ninguém queria trabalhar mais comigo. E foi uma lição que eu aprendi, assim, que me guia até hoje, que é eu fazer porque eu estou gostando. Por isso que eu fiquei tanto tempo na Marvel, tendo recebido proposta melhor. Eu sinto essa necessidade de fazer meus próprios personagens, né, eu acho que todo mundo sente. Uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer uma história autoral minha, enquanto eu estava fazendo o trabalho da Marvel. Eu estava fazendo 6 páginas por semana para a Marvel, eu aumentei mais 2, já é muito. Aumentei mais 2 do meu personagem, nos finais de semana. Só que eu descobri que é impossível, não dá, eu tenho que escolher, ou eu migro para o autoral ou eu continuar na Marvel, porque minha saúde não ia dar para. Então eu vi que era hora de eu deixar a Marvel. Eu fiz até uma carta de despedida para a Marvel, postei online e tal. E, coincidência, hoje é o último dia da última série que eu faço para a Marvel. Ainda vou fazer umas capas, mas hoje é o último dia que a gente teve a última página da última série, que é Savage Avengers. A Marvel não é só uma empresa, né? São pessoas que você trabalhou, que você fez amizade e tal. Você deixar uma empresa que virou sua família para arriscar no mundo do autoral, assim, é bem significativo para mim. É um risco, mas é um risco que eu preciso, até para me manter interessado, para criar coisa nova. Jeff Lemire, todo mundo conhece, premiado, Eisners e um monte de coisa, tudo que ele toca vira filme. O quadrinho voltou a ser uma mina de ouro, né, para a indústria cinematográfica e uma fonte de renda boa também para os autores, né, assim, porque o mercado de quadrinho é pequeno, né, então, assim, tem até um certo ponto onde você pode crescer. E esse interesse de Hollywood pelo quadrinho, no começo não ajudava a venda não, mas agora ajuda sim, principalmente nos encadernados. Quando a gente decidiu, eu e Jeff, fazer uma revista juntos, a gente estava fazendo Thanos pra Marvel, com o Jeff, a gente disse: "Vamos fazer? Vamos". A gente decidiu o que era, ele começou a escrever. Em 2 dias ele fez 115 páginas. E eu acompanhando a história em tempo real, né, a história, a página mudando lá, "Puxa vida, que coisa", foi uma aula de foco e tal. E a gente terminou no cabo de 1 ano, e vai sair agora em agosto pela Dark Horse, Berserk Unbound,
É a história de um bárbaro que ele atravessa um portal, vem parar na época da gente, ferido, e é cuidado por um homeless, um sem-teto. E eles formam essa amizade e acontece mais coisa que eu não posso falar. É muito legal, assim, você fazer um trabalho autoral, é diferente. E hoje em dia, como, redes sociais, você termina conhecendo o autor também, né. Como eu tenho uma cabeça marcante, aí as pessoas reconhecem mais e tal. Quadrinho já teve bem pior, já teve uma situação bem pior, principalmente nos Estados Unidos, que é onde eu trabalho. Já teve fechou muita loja, acho que o que tinha de crise, o fundo do poço já quicou, a gente tá voltando, já tá subindo. Então assim, não tem um tamanho bom de mercado, o mercado digital também tá indo bem, então assim, não estão aparecendo novas lojas, então não tem mais pra onde encolher, assim, o pior já passou. A tendência agora é melhorar, principalmente com essa busca de Hollywood pelos quadrinhos como uma fonte de propriedade intelectual. Tudo dentro de quadrinhos, mas completamente fora do quadrado. Esses são nossos heróis do lápis.